Olá, queridos irmãos. Bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre perseguições e sofrimentos que se encontram no livro de Mateus. Mas antes, dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com mais pessoas para que sejam edificadas. Agora vamos à mensagem do dia. Em Mateus capítulo 10 versículos 16 ao 25 diz: Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos, e levados ao tribunal, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado, em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Jesus alertou os discípulos que iriam encontrar pessoas más em seu caminho. Ele explicou que estariam no meio de homens cruéis, gananciosos e maldosos. Não é o que vemos diariamente. Homens e mulheres usando a palavra de Deus para extorquir, arrancar e destruir? Vemos lobos em pelo de cordeiro, querendo arrancar tudo das ovelhas, inclusive a fé em Deus. Jesus disse para sermos prudentes como a cobra, que é um animal astuto e sábio, e simples como a pomba que age com inocência e sem maldade. Precisamos ter em mente a simplicidade e sabedoria também. Temos que prestar atenção nas rodas que nos sentamos, que mensagem escutamos e verificar se aquele que está anunciando a palavra de Deus tem vida coerente, isto é, se sua vida coincide com suas atitudes e estilo de vida. Vemos pessoas anunciando a palavra de Deus, mas vivendo na orgia, na devassidão, na prostituição, no adultério, comprando e não honrando seus compromissos, fazendo fofocas e intrigas, na maledicência, pedofilia, extorquindo os outros. Esses são os lobos vestidos de ovelhas. Nosso compromisso é com a palavra, temos que ler e orar, e o Espírito Santo testificará que existe algo errado. O Espírito Santo mostrará que há engano e falsidade. Jesus não nos disse que seria fácil e nem que nos amarão por anunciarmos a mensagem de Jesus. Muito pelo contrário, ele disse que seremos odiados, maltratados e desprezados. Mas disse também para sermos cautelosos e sábios. Hoje, existe muito radicalismo. Existem aqueles que pregam para aterrorizar: se não vir à minha igreja, você não será salvo. Se você não se batizar, irá para o inferno. Você não pode cortar o cabelo ou praticar esporte. Esse radicalismo não converte ninguém, muito pelo contrário, afugenta as pessoas, porque esse radicalismo só mostra a falta de conhecimento e religiosidade. Aterrorizar as pessoas, dizendo que precisam se converter senão irão para o inferno porque não frequentam a igreja X ou Z, ou falar do batismo como um critério para o céu, sem mostrar que precisam de arrependimento de seus pecados e que a finalidade do batismo é o novo nascimento. Fuja desses, pois só anunciam placas de igrejas e rituais.
Há uma diferença entre ser perseguido por seguir a Cristo e pela forma grosseira e intimidatória. Há pessoas que são rudes e mal educadas, anunciam um evangelho cheio de achismo e regras. Colocam peso nas pessoas e as condenam, apontam o dedo como juízes, ao invés de pregar a palavra. Não chamam ao arrependimento e nem deixam que o convencimento fique por conta do Espírito Santo. Elas querem impor goela abaixo. Esse comportamento só mostra religiosidade e radicalismo. Precisamos de pessoas que preguem a palavra, cuide dos enfermos, abençoe e ministre, sem ter o propósito de lucrar e tirar vantagem. Jesus disse para sermos prudentes e sábios. Temos que ter consciência que nosso papel é falar, divulgar Jesus. O convencimento é papel do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado e da justiça. Então tome cuidado com o que diz às pessoas, fale a verdade, mas com amor. Fale da maneira que gostaria de ouvir, sem apontamentos, sem julgamentos e sem condenação. Gostamos de ser tratados com educação e gentileza, mas tratamos os outros com ignorância e estupidez. Seja sábio e anuncie a palavra. As demais coisas o Espírito Santo fará. Sabe quando seu filho ou amigo faz algo errado? E ao invés de brigar, você senta e explica as consequências. No final ele fica reflexivo e pensativo, ainda diz que tem coerência. Bem, é exatamente assim. Temos que fazer as pessoas analisar seus atos e atitudes. O Espírito Santo convencerá. Há filhos de Deus em todas as partes, inclusive na igreja, que querem ouvir a mensagem, que querem ser confrontadas e exortadas. Assim também como há filhos das trevas que só querem tumultuar, e não importa o que diga e mostre, fica irredutível e não aceita instrução. Independente de quem encontre, meça suas palavras, avalie como aborda e da maneira que transmite a palavra de Deus. Você já se viu em situações de oposição devido à sua fé? Já foi confrontado pelas pessoas da sua família, parentes e até no seu ambiente de trabalho? Sei que já foi confrontado pela sua fé em Jesus. Sei que foi ridicularizado por se preservar e evitar ambientes e determinadas companhias. Precisamos ter uma postura diferenciada. Temos que ser cristãos em casa, no trabalho, na igreja e em todas as relações sociais. Um personagem não sobrevive por muito tempo, a pessoa pode até fingir até determinado tempo, depois mostrará quem realmente é e onde está seu coração. As perseguições podem assumir características políticas, domésticas, profissionais e até eclesiásticas. Você pode sofrer retaliações no trabalho, ambiente acadêmico, até mesmo dentro da igreja. As perseguições podem se manifestar de diversas formas, às vezes se tornam agressivas, às vezes sutis, dissimuladas, às vezes utilizam máscaras até de falsa espiritualidade. Você precisa estar preparado para as perseguições. Às vezes a oposição será de pessoas com padrão moral que a Bíblia condena, de pessoas promíscuas, desonestas nos negócios, desonestas na política, desonestas dentro da igreja, de pessoas que querem viver na libertinagem. Seremos tratados como ignorantes e intolerantes por seguirmos a Cristo. Você só manterá sua força e vitalidade espiritual se estiver orando, jejuando e se consagrando. Coloque foco em Jesus. Como Jesus disse, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Que essa mensagem toque em seu coração. Vamos orar? Senhor, agradecemos pela sua palavra. Nos ensina a colocar a sua vontade acima da nossa. Nos ensina a priorizar o Senhor. Somos como ovelhas entre os lobos, mas temos que anunciar a sua palavra. Jesus nos confronta, nos corrige por amor do seu nome. É que te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas para que sejam edificadas e abençoadas. Dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada.
Deus te abençoe e até amanhã às 7 horas.